Claro que a gente está acompanhando o que está acontecendo diante das tarifas de Donald Trump, primeiro dia útil, as bolsas despencando, depois reagindo, recuperando um pouco. Nesse momento, inclusive, a Bolsa de Valores de São Paulo numa queda de 1%, já chegou a ser maior, já chegou a subir um pouquinho. Agora, 1% de queda na Bolsa de Valores de São Paulo. Dólar comercial subindo desde o início da manhã. Uma alta agora, neste momento, de 1,5%, cotado a R$ 5,92. Chama atenção também a ação da China com os Estados Unidos e os Estados Unidos com a China. Reportagem publicada há pouco pelo nosso colunista Jamil Chad traz aqui: Trump escala a guerra comercial e ameaça a China com 50% de taxas. É isso, é ação-reação. O presidente Donald Trump escalou a guerra comercial com a China depois que Pequim anunciou uma retaliação sobre os bens americanos. Nas redes sociais, Donald Trump anunciou hoje, ou indicou, né, nessa segunda-feira, que vai subir o tom, né? Ele escreveu lá, abre aspas, a China emitiu tarifas retaliatórias de 34%. Além de suas tarifas já recordes, tarifas não monetárias, subsídios ilegais a empresas, manipulação maciça da moeda a longo prazo. E aí ele diz aqui que os Estados Unidos vão reagir. Ele falou, apesar do meu aviso de qualquer país que quisesse retaliar contra os Estados Unidos, emitindo tarifas adicionais acima e além do abuso tarifário de longo prazo já existente na nação. Portanto, diz ele, se a China não retirar o aumento de 34% acima dos seus abusos comerciais de longo prazo, até amanhã, 8 de abril, os Estados Unidos vão colocar ali a China tarifas adicionais de 50% a partir de 9 de abril. Então tá aí, se a China não tirar até amanhã mesmo, os Estados Unidos colocam tarifas adicionais à China de 50%. Vamos entender o que isso significa? A gente está em contato neste momento com o ex-embaixador Rubens Barbosa, já conosco aqui. Embaixador, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui no nosso estúdio, para que o senhor possa também nos ajudar a entender qual é o tamanho dessa guerra. Parece jogo de truco, é isso, embaixador? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Olha, é um problema sério, né? A gente estava esperando para ver a reação americana. Para mim não ficou muito claro se ele vai substituir os 34 pelos 50, né? Eu acho que é isso. E não os 50 em cima dos 34, né? Isso seria um absurdo, né? Mas enfim, não ficou muito claro. Eu tenho a impressão que a China não vai recuar. Minha impressão é que a China, se ele colocar 50, a China vai colocar 50 também em cima dos americanos. Eu acho que essa que vai ser a tendência. Vamos ver como é que outros países, sobretudo a Europa, né? Eu estava aguardando o pronunciamento da Europa, porque a Europa foi taxada por 20%, e isso afeta muito, sobretudo, a indústria automobilística, né? Na Alemanha, em outros países. Vamos ver como é que a União Europeia reage, né? Se ela vai realmente impor essas tarifas, porque ela já fica sabendo que se ela botar 20, o Trump vai dizer que vai botar 30 em cima dela, né? Entendeu? É uma situação muito complicada para todos os países, né? Professor, embaixador, hoje a gente estava ouvindo aqui Maílson da Nóbrega, antes ouvimos outro economista, a gente tem ouvido também ex-embaixadores, todo mundo fazendo uma análise sobre essa atitude de Donald Trump, que vai contra, inclusive, o grupo que ele participa, ideologicamente falando, né? Como é que o senhor analisa essa postura de Donald Trump em relação ao mundo? O que isso representa para os Estados Unidos e o que isso representa para o mundo, essa forma como ele tenta proteger os Estados Unidos, e os próprios, né, moradores lá nos Estados Unidos reagem também a isso, criticando ele? Olha, a minha percepção é que essas medidas tomadas pelo Trump é o maior ato de autossabotagem da economia e da sociedade americana, da história americana. Nunca houve uma situação como essa.
porque a gente não pode deixar de analisar essa questão sem analisar a personalidade do Trump. Não é? Você tem isso é uma coisa que não aconteceria em nenhum outro país, porque, apesar da teoria dos pesos e contrapesos americanos, né, o equilíbrio e harmonia entre os poderes, né, lá, aqui, nos países ocidentais, o Trump está fazendo tudo isso sozinho. É uma coisa inacreditável. Eu vou dar um exemplo para vocês que atinge, inclusive, indiretamente o Brasil. Você sabe que ele está fazendo um desmonte, não é, do Estado americano e das instituições americanas. Você viu o museu africano que o Obama tinha criado, o Smithsonian Institute, que é um museu muito conhecido lá de Washington. E agora, nessa quinta-feira, ele resolveu acabar com o Wilson Center. O Wilson Center foi criado pelo Reagan e tinha muitas instituições lá, inclusive um centro de estudos do Brasil que eu criei quando fui embaixador lá em Washington. E eu procurei me informar para saber o que tinha acontecido com o centro. Felizmente, o centro não depende de verbas federais, é mantido lá também por contribuições de empresas e tal. E o centro vai mudar de lugar, porque eles vão fechar o prédio lá, mas não vai terminar o centro. Então, você vê os detalhes que acontecem pela vontade de um homem que está afetando a sociedade americana, a economia americana, porque as justificativas que ele está dando para essas medidas não vão acontecer a curto prazo. Quer dizer, você fazer esse tarifato para atrair investimento, né, na indústria automobilística e em outras indústrias, para dar emprego para os Estados Unidos, que é um dos objetivos, né? Os investimentos, inclusive os que já foram anunciados por ele mesmo, né, vão demorar 3, 4 anos. E são áreas de alta tecnologia, não vai haver emprego. Você vai ter mais robô. Então, é uma situação muito complicada para a sociedade americana e para o mundo em geral.